Diga amém. Evangelho de João, capítulo 1, diz assim o texto: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Pai querido, nos alegramos em Tua presença, Senhor. Esta é a Tua palavra, Senhor. O desejo de ministrar aos corações é todo Teu. E nós estamos aqui, Senhor, desejosos de sermos ministrados pela Tua palavra. Deus, por Tua infinita misericórdia e amor, usa a minha vida como instrumento nesta noite, Pai, para que todos nós saiamos daqui felizes com a Tua palavra em nossos corações, e que ela faça exatamente aquilo que lhe aprouver. Meu Deus, muito obrigado por tudo, no nome de Jesus, o Teu Filho. Amém e amém. Você pode tomar o teu lugar. Muito obrigado. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é uma passagem muito conhecida, mas eu quero poder pensar com os irmãos hoje, para pensar nesse texto até chegarmos ao ponto principal da mensagem. Eu preciso primeiro caminhar com os amados no texto bíblico, em alguns pontos da Bíblia, e eu gostaria muito que você tivesse atenção, para que você não perdesse o que Deus quer ministrar aos nossos corações. O que nós acabamos de ler, na verdade, aqui, é a manifestação do que Deus já havia prometido que o faria. E na verdade tudo isso começa lá no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus chama um homem chamado Abrão e lhe faz um convite, chamando-o a sair da sua terra, do meio da sua parentela, da casa de seu pai, onde ele então lhe mostraria um lugar, uma nova terra. E naquele momento do convite, Deus então, ele descortina o desejo do seu coração, dizendo que a bênção que estava sendo derramada naquele momento sobre a vida de Abrão, ela se estenderia a todas as famílias da terra. Deus diz para Abrão que naquele momento, onde ele selava uma aliança com aquele que ele escolheu, para dele separar um povo que carregasse a partir daquele momento o seu nome, este Deus que nós acabamos de adorar, o Deus Jeová, o grande Deus Jeová, agora teria como peculiaridade
um povo separado. E Deus deixa claro para Abraão que aquelas promessas que estavam sendo derramadas sobre a vida dele, elas se estenderiam de geração em geração até alcançar povos, nações e línguas. E diz a história na palavra do Senhor que Abraão então ele creu naquela promessa, ele creu naquela palavra que Deus derramou sobre a vida dele. E porque ele creu nessa palavra, diz a história, diz a palavra do Senhor, que isso lhe foi imputado por meio da fé. Isso foi selado entre Deus e Abraão, porque ele creu naquilo que Deus o havia dito. E aí, meus amados, nós conhecemos muito bem a história deste povo, que se inicia a partir do capítulo 12 de Gênesis. O tempo vai passando, gerações são trocadas, o povo é conduzido por meio da família de Jacó, o Israel, agora o Israel, a viverem 430 anos no Egito como escravos. Mas significa dizer que a promessa de Deus continuava firme diante daquilo que ele havia prometido para Abraão. E o tempo vai passando, as nações vão conhecendo este povo que carrega o nome do Deus Altíssimo, do Deus que é o dono do ouro e da prata, do Deus que governa tudo e todas as coisas. Mesmo vivendo diversos conflitos, mesmo passando por muitas dificuldades, como também conquistas, este povo jamais se esqueceu da promessa que Deus havia feito a Abraão lá atrás. Só que essa promessa que havia sido feita a Abraão lá atrás, ela haveria de se manifestar de uma maneira diferente da que este povo esperava. Porque quando esse povo foi tirado do jugo da escravidão, este povo então recebeu por ordenação de Deus leis que pudessem regê-los espiritualmente, socialmente, tratando-se de princípios morais, sociais e espirituais. Este povo então recebe a lei. E há um registro na palavra de Deus, que está no capítulo 53 do profeta Isaías, que no momento em que essa promessa fosse manifestada por meio de João Batista às margens do Jordão, e logo a seguir por meio do Senhor Jesus Cristo anunciando o reino de Deus, esta mensagem seria rejeitada pelo seu próprio povo, como nós lemos aqui no Evangelho de João, quando João registra que essa promessa ela se manifesta na pessoa de Jesus Cristo, o Jesus Cristo encarnado, para que então se cumprisse a promessa que Deus havia feito lá atrás a Abraão. Mas o povo resiste à forma como se dá agora, como se manifesta essa promessa, e não recebe esta promessa. Mas diz o texto que esta mensagem foi rejeitada. Você se lembra do profeta Isaías quando diz: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subido como renovo, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Era desprezado entre os homens,
colocado como o mais indigno de todos. E quando nós olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Mas a palavra do profeta diz que ele foi moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traria a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras dele nós seríamos sarados. Mas esta mensagem então foi rejeitada pelo povo que carregava a marca e o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, o grande Jeová. Sabe, meus amados, embora esta mensagem tivesse sido rejeitada no meio do povo que carregava o nome do Senhor, independentemente dela ser rejeitada, diz a história na palavra de Deus que o pacto da nova aliança haveria de se manifestar independentemente de aceitação ou de rejeição, porque na verdade já havia sido profetizado que este povo que carregava o nome do Senhor rejeitaria a mensagem, o pacto da nova aliança, que se realizaria através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas mesmo assim, a aliança foi cumprida, e novamente Deus renova esse pacto da aliança. Após o pacto da aliança, João então, conforme nós lemos, ele descreve a forma como essa promessa então chegou ao alcance de todos os homens, de todos os povos, de todas as nações e línguas, ou seja, por meio da fé em Jesus Cristo, passaram e todos nós passamos de condenados a herdeiros juntamente com Cristo, agora chamados filhos de Deus. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. E João diz que isso se dá por meio da fé. E mesmo se manifestando, o povo que carregava o nome do Senhor ainda resistia essa grande manifestação da multiforme graça de Deus, que não está diretamente presa à lei, que não está diretamente presa, ligada àquilo que os homens imaginassem que a promessa estivesse. E aí, em se tratando desta adoção por meio da fé, aos que não eram filhos da promessa, segundo a lei, o apóstolo dos gentios, em sua carta aos Romanos, ele procura deixar muito claro que o fato da promessa estender-se a outros povos e a outras nações não se tratava de uma injustiça, mas sim da vontade absoluta de Deus, que também está registrado no capítulo 65 do profeta Isaías, verso 1, que diz: fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que me não buscavam. A um povo que se não chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui. E nós fazemos parte deste povo, que segundo a lei não tínhamos direito à promessa, mas Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, plantou em nossos corações a fé que nos fez então tornarmos co-herdeiros juntamente com Cristo e recebermos o título de paternidade de filhos de Deus. Será que você pode dar glória a Deus por isso? Caminhando um pouquinho mais na palavra, nós vamos observar que a resistência à recepção dos gentios era muito grande. A
resistência de que a promessa de Deus alcançasse aqueles que não eram judeus ou da nação de Israel era muito grande. E então, mais uma vez, o apóstolo dos gentios, no capítulo 3 da carta que ele envia à igreja que está na Galácia, ele diz a seguinte coisa, que aqueles crentes que ali estavam, eles estavam sendo considerados por Paulo como insensatos, porque eles acreditavam que a promessa da eleição era oriunda da lei, o que não é verdade, pois nós já entendemos isso na própria palavra, que a promessa que foi dada a Abraão lá atrás, lhe foi imputada por meio da fé. Sabe, irmãos, e aí, a grande verdade de tudo isso, é que agora, como filhos de Deus, fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais em Cristo, eleitos de Deus, redimidos pelo sangue de Cristo, em quem também fomos feitos herança para a glória de Deus Pai. Será que você pode dizer amém? Amém. E eu quero então participar isso com você no que diz a palavra de Deus. Abra a tua Bíblia, se você puder, livro de Efésios, na carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 3, que diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu antes mesmo da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para sermos filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento, e desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança. Fomos feitos em Cristo herança, filhos de Deus. Continuando, diz o texto, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, e também nele que vós estáis, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Nós somos filhos de Deus. Você se considera filho de Deus? Levante a tua mão aí. Fique com a tua mão estendida. Você se considera filho de Deus? Aleluia. Glória a Deus. Então, nos tornamos filhos de Deus. Estamos felizes por essa paternidade que nos trouxe o privilégio de sermos participantes das riquezas da glória de Cristo. Nós somos filhos de Deus. Amém? Porém, há momentos, há
determinados momentos de nossa vida, onde nós somos constantemente tentados a comprometermos essa paternidade. A grande verdade é que nenhum de nós estamos livres. Somos felizes porque, por meio da fé, crendo em Jesus Cristo, agora recebemos a paternidade, o selo da nova aliança, onde somos conhecidos como filhos de Deus. Glória a Deus. Contudo, há momentos na nossa vida em que nenhum de nós estamos livres. Nenhum de nós estamos livres de comprometermos essa paternidade celestial. E aí, eu gostaria de lhe pedir, amado, amada do Senhor, que abrisse a tua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, e eu quero pensar com você sobre o que está aqui nesse texto. Capítulo 4 do Evangelho de Mateus diz a seguinte coisa: então, preste atenção nisso em nome de Jesus. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. Repita comigo, diga assim: teve fome. Normal. Se nós ficamos sem tomar café da manhã, quando dá 11 horas da manhã, nós já estamos desesperados, sim ou não? Imagine jejuar 40 dias e 40 noites. É óbvio que Jesus estava, vou usar a expressão que nós usamos, morrendo de fome. Como disse Esaú, estou a ponto de morrer de fome. E aí, nesse momento, onde Jesus tem a sua necessidade física fragilizada, onde Jesus tem a sua necessidade física debilitada, Satanás vira-se para Jesus e diz a seguinte coisa: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Se fosse um desesperado, um glutão, alguém que não pensa antes de falar ou de agir, certamente Jesus cederia, porque o que ficou em questão ali foi o fato dele ser conhecido como Filho de Deus. Todos os dias nós somos expostos a tentações, se não parecidas com essas, ainda muito maiores, porque Jesus aqui, ele foi tentado em pelo menos 3 áreas da vida dele. Mas nós sofremos diversas tentações todos os dias. Mas o que nós precisamos ter a certeza definida no nosso coração e no nosso entendimento é que somos filhos de Deus. E filho de Deus não age por impulso. Filho de Deus não se preocupa apenas com a sua necessidade imediata. Filho de Deus, antes de tomar qualquer decisão, ele precisa primeiro saber se o seu pai vai aprovar a sua decisão ou não. Filho que é filho conhece na íntegra o que agrada
e o que desagrada seu pai. Sim ou não? Sim ou não? Como é o nome do seu pai mesmo, pastor Edilson? José Augustinho. E eu vou confessar para os irmãos, eu não tive esse privilégio, eu sou fruto de um casamento destruído. E não tenho vergonha de dizer isso. Aos 2 anos de idade, os meus pais se separam. E eu não tive esse privilégio de poder conhecer um pouco mais o meu pai. Mas eu tenho certeza absoluta que quem aqui sempre conviveu com seu pai, sabe exatamente o que agrada e o que desagrada, sim ou não? Sabe? E então Satanás, ele vem e diz para Jesus: tu não é filho de Deus? Você não é filho de Deus? Você não é filho de Deus? Por que você não resolve esse problema agora e manda transformar essas pedras em pães? Deixa eu dizer uma coisa, meu amado. A regra, como filhos de Deus, é agradá-lo. Contudo, há filhos que não estão nem um pouco preocupados se irão desagradar o pai. Quando estão diante da tentação, nós muitas das vezes diante da tentação cedemos para satisfazer as nossas necessidades imediatas. E a tentação, ela pode atingir diversos graus. A tentação pode vir sobre mim para me atingir na vaidade, para me atingir naquilo que eu entendo como poder. Pode vir sobre mim para que eu fira um princípio eterno. A tentação todos os dias bate a porta. E todos os dias nós somos confrontados com essa palavra. Se tu é filho de Deus, já que você é filho de Deus, o fato de sermos filhos de Deus não nos dá o direito de aprovarmos aquilo que o Pai reprova. Nós muitas das vezes estamos cometendo erros gravíssimos, aprovando coisas que o Pai reprova. E o pior de tudo é que quando nós conhecemos o Pai, nós temos o claro discernimento que isso desagrada o Pai. Mas, como somos filhos de Deus, imaginamos ter a autoridade ou o direito de tomar decisões que são desaprovadas pelo Pai. Um filho sabe exatamente quando está desagradando o pai. Um filho sabe exatamente quando está quebrando um princípio estabelecido pelo pai. O filho sabe exatamente quando ele faz besteira, mas mesmo assim, quando não há arrependimento, dá uma de João sem braço, como se o pai fosse esquecer tudo aquilo. Sabe, amados, somos filhos de Deus e nós estamos deixando de ouvir algumas coisas importantes dentro das nossas igrejas. Princípios estão sendo quebrados, coisas erradas acontecem e parece que não há um despertamento. Princípios têm sido atropelados, como se o pai estivesse compactuando com aquilo.
O fato de sermos filhos de Deus não nos dá o direito de ferirmos princípios de autoridade estabelecidos pelo Pai, porque o Pai é soberano. Parece que nós nos emocionamos, gostamos de ouvir mensagens que diz: Ele vai te tomar pela mão, Ele vai fazer você caminhar sobre as águas, Ele vai fazer você voar como águia. Filhos de Deus fazem de tudo para estarem sempre agradando o Pai em tudo. Amém? Jesus, Ele alertou a respeito disso. Jesus despertou o seu povo a respeito disso. Naquele dia dirão: Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós fizemos uma série de coisas, em teu nome, e nós fizemos isso em teu nome porque éramos conhecidos como filhos teus. E aí a resposta do Pai é a seguinte: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Como filhos de Deus, nós precisamos refletir a imagem de Deus. É tão lindo quando alguém desfere um elogio a um filho e diz assim: poxa vida, você se parece tanto com teu pai. Poxa vida, o teu comportamento é tão bonito quanto o do seu pai. As suas atitudes, elas refletem que você segue todos os mandamentos e os conselhos que te dão o teu pai. É maravilhoso ouvir tudo isso, mas nós, muitas das vezes, nos esquecemos de que somos filhos de Deus e carregamos a responsabilidade sobre os nossos ombros de nos portarmos como verdadeiros filhos de Deus. Como filhos de Deus, nos tornamos corredeiros juntamente com Cristo, participantes das riquezas espirituais que Ele conquistou com o pacto da aliança na cruz do Calvário. E agora, como participantes destas riquezas, nós precisamos permitir que essa glória soberana do Pai se reflita nas nossas atitudes, no nosso testemunho, no nosso comportamento, no nosso dia a dia, para que o Pai seja sempre glorificado através das nossas decisões, através das nossas atitudes e através, sobretudo, do nosso testemunho. Você se lembra do filho pródigo? O filho pródigo parece que entra em parafuso e ele então decide quebrar um princípio e diz: Pai, eu já não aguento mais viver nesta casa, me dá tudo que é meu, que eu quero ir embora. Eu quero fazer aquilo que eu desejo. Ouvimos outro dia desse uma mensagem, quando o sábio diz: aproveite enquanto você é jovem, aproveite enquanto você tem a possibilidade, faça tudo o que você quiser, alegre-se, divirta-se, sinta prazer na tua juventude, faça tudo o que você quiser fazer. Onde na verdade nós sempre fomos tolhidos, limitados, não pode, não deve. O sábio então, num ato completamente diferente do que os princípios dizem, ele diz: não, faz tudo o que você quiser. Quer fazer? Faça tudo o que você quiser. Só que tem porém. Depois, o Pai absoluto,
trará a juízo todas as coisas. Sabe, meus amados, há muitas pessoas que estão nesta casa e em outras casas, e embora sejam conhecidos como filhos de Deus, estão se sentindo completamente distanciados do carinho paterno, do amor paternal, da proteção paternal, e estão dentro da mesma casa como se fossem órfãos. O filho pródigo, chega um momento na vida dele em que ele cai em si. Ele caiu em si. Às vezes nós precisamos cair na real. Você já viu aquela expressão que alguém diz para o outro assim: cara, cai na real. Cai na real até quando? Até quando? Mas o filho pródigo entendeu que ele não poderia viver distanciado da presença do Pai. Há pessoas que estão vivendo assim, distantes do carinho, da proteção e do amor do Pai. Às vezes são até conhecidos como filhos de Deus, mas o próprio Jesus disse que é pelos frutos que nós conhecemos a árvore. Fique de pé em nome de Jesus. Eu queria que você não se movimentasse em nome de Jesus, porque talvez hajam pessoas aqui nesta noite que estejam precisando de um abraço paternal. Talvez tenham entrado pessoas aqui nesta noite que estejam necessitando desesperadamente desse abraço paternal. Estão se sentindo distanciados. São pessoas que são filhos de crente, simpatizantes do templo, das canções, da palavra que ouvem, mas distanciados do abraço paternal. Há pessoas que estão sofrendo, vivendo em família, aparência de família, aparência de felicidade, mas distanciados do abraço paternal. Deus te trouxe aqui hoje para que você se sinta amado, assim como o filho pródigo. O filho pródigo, ele caiu em si. O filho pródigo, ele entendeu que não deveria ter quebrado aquele princípio. E quando ele entende isso, ele sabe que a única forma de ser feliz novamente é estar mergulhado nos braços do Pai. Eu vim aqui nesta noite para adorar ao Senhor, mas aprove a Deus trazer esta palavra aos nossos corações. Eu vim aqui nesta noite para dizer para você que o Pai te ama com um amor incomparável. E o que Ele quer nesta noite é te dar um abraço apertado, para dizer que te ama. Ministério de Louvor, me ama. Eu vim aqui nesta noite como ministro da palavra do Senhor, para dizer que o Pai jamais deserdará a um filho. Eu vim aqui nesta noite como ministro da palavra do Senhor, para dizer para você que o Pai não tem prazer em deserdar filhos. O desejo deste Pai é trazê-lo para perto de si e abraçá-lo com um amor incomparável e fazer com que você se sinta seguro
fazer com que você se sinta feliz, fazer com que você se sinta amparado. Aleluia! Se você entrou nessa noite, nessa casa, e precisa de um abraço do Eterno, eu quero orar por você. Se você quiser vir até a frente, sai daí de onde você está, em nome de Jesus. Tem pessoas que estão sofrendo por causa da teimosia. Sabe que são filhos e filhas de Deus, mas estão resistindo aos conselhos do Pai. Queria que alguém viesse aqui abraçar essas pessoas.
precisando de um abraço de um pai. Houve momentos na minha vida que eu ficava desesperado. Ainda criança eu corria para procurar o meu pai, para que ele me desse apenas um abraço. Eu sofri muito. Eu sofri muito na minha infância, na minha juventude, na minha adolescência, porque eu queria um abraço de um pai. E eu olhava para o meu pai e parecia que ele não compreendia. Ele achava que eu ia procurá-lo, sei lá, para pedir dinheiro, qualquer coisa. Até que um dia o Senhor Jesus estendeu as mãos para mim. E a partir desse momento eu pude compreender o que significa ter um pai. Talvez você tenha o teu pai que convive com você todos os dias e talvez não valorize tê-lo por perto para compartilhar, para abraçar. Hoje, quando eu chego perto dos meus amigos, eu dou um abraço que parece que eu não quero largar mais. Às vezes eu agarro o pastor Josibias e parece que eu estou sendo abraçado por Deus. Sabe, amados, você é filho de Deus. Fala para quem está do teu lado, fala: você é filho de Deus. Você é filho de Deus. E este pai é um pai que não deserta ninguém. Este pai é um pai que vai te acompanhar todos os dias da tua vida. Este pai é um pai que vai te carregar no colo todas as vezes que você quiser, porque Ele é Deus. Este nosso Deus é um pai sempre presente. Esse nosso Deus é um pai que se compadece e que, sobretudo, perdoa as nossas iniquidades e sempre nos coloca na condição de filhos. Se eu fosse você, eu levantava as mãos para os céus e começava a dar glória a Deus, dizendo: obrigado, obrigado, meu Deus, por isso. Estenda as suas mãos para cá em nome de Jesus. Pai, Pai querido, Deus eterno, Pai das luzes, Pai soberano, aqui estamos como filhos teus. Ó Senhor, desejosos de sermos abraçados por Ti. Vem, Espírito Santo de Deus, e nos dá um abraço agora. Vem, Espírito Santo de Deus, e nos abraça. Meus irmãos, quer saber? Isso pode ser até antiético, mas eu vou pedir a você: dê um abraço nessa pessoa que está aí do teu lado. Dê um abraço nessa pessoa. Talvez essa pessoa que está aí do teu lado está precisando de um abraço. Talvez essa pessoa que está aí do teu lado está esperando um abraço. Sinta-se abraçado por... Aí, fecha os teus olhos, não abre os teus olhos. Sinta-se abraçados pelo Pai nesta noite. Sinta-se abraçado. Vamos cantar: eu quero
quero estar na casa do